Oi, pessoal, tudo bem? Tô passando por aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a noção de sintoma na psicanálise. Mas antes é importante a gente fazer uma diferença com a noção de sintoma do campo do saber médico. Por quê? Porque no senso comum, a ideia que a gente tem de sintoma vem desse campo de saber, vem da medicina. Então, para a medicina, o sintoma é visto como uma doença que precisa ser tratada e que precisa ser eliminada. Para isso, o médico ele faz uso de exames clínicos, anamnese, exames de imagem, tentando buscar as causas orgânicas da queixa do paciente. Quando ele não encontra causas orgânicas, ele pode encaminhar esse paciente para um psiquiatra ou psicólogo, partindo da ideia de que pode ser alguma causa psíquica que pode estar levando esse paciente a ter aquelas queixas. Mas ainda assim, é na lógica do saber médico. É na lógica do saber médico que o psiquiatra e o psicólogo vai olhar para esse paciente, que é o entendimento do sintoma como uma doença e a necessidade de eliminação desse sintoma. Isso porque também a noção de corpo trabalhada pelo saber médico é diferente da noção de corpo entendida pela psicanálise. O saber médico trabalha com a ideia de um corpo biológico, enquanto a psicanálise trabalha com a ideia de corpo pulsional. Com base nessa ideia de corpo biológico, é onde a medicina, os médicos procuram investigar causas orgânicas ou psíquicas das queixas do paciente. Bom, para a psicanálise, o sintoma não é uma doença e o sintoma não tem que ser eliminado, porque a psicanálise entende que o sintoma ele é formado, ele tem origem a partir de conflitos psíquicos vividos pelo sujeito na primeira infância. Ele é uma formação de compromisso desse sujeito mediante a repressão de desejos inconscientes, desejos que se chocam com o que as normas sociais colocam no momento, aquilo que a sociedade coloca como conduta correta a ser seguida, se choca então com alguns desejos inconscientes lá na primeira infância, e isso gera então um conflito que o sujeito carrega com ele como traumas e revive, que se atualizam ao longo da sua história, ao longo da sua vida. Então, a psicanálise busca escutar esse sujeito e, por meio da história desse sujeito, de um sujeito que ao falar se escuta, buscar compreender, buscar verificar como que condições, que condições na vida daquele sujeito, das suas escolhas, da sua socialização, levaram à conformação daquele sintoma do qual o sujeito se queixa. Então, para a psicanálise, os sintomas, eles são estruturantes da subjetividade do sujeito, eles fazem parte do seu modo de ser, do seu modo de estar no mundo, do seu modo de entender o mundo. Por isso, não pode ser eliminado. Por isso, a fala da Clarice Lispector, que eu propus para vocês num post no Instagram, ela faz bastante sentido para entender a noção de sintoma na psicanálise. Se a Clarice diz, no alto da sua sabedoria de escritora, que a gente não pode sair por aí eliminando todos os defeitos, porque não sabemos qual dos defeitos sustenta toda a nossa estrutura, todo o nosso edifício, isso também se torna verdadeiro no que se diz ao sintoma. Não se elimina algo que nos estrutura. O que a psicanálise faz é ajudar esse sujeito a compreender, a elaborar as circunstâncias da sua vida, porque esses traumas infantis que são reprimidos, se são reprimidos, portanto, são tornados inconscientes. Se são inconscientes, então não estão à disposição da minha consciência, ou seja, eu sinto os efeitos deles, embora eu não saiba o que são,
Eu consigo acessá-los através de um processo de elaboração dessas situações vividas, desses traumas, e aprender uma forma nova de lidar com eles, deslocando alguns sintomas, criando formas de vida de lidar com eles, a fim de diminuir o sofrimento diário, a incapacidade. São formas, então, de poder viver com o sintoma de um outro modo, que não destrutivo, que não incapacitante, que não, né, com uma tensão de sofrimento muito grande. Então é isso, né? É esse entendimento que a psicanálise tem do sintoma, que o importante então é saber que não é visto como doença e que o objetivo não é a eliminação, e sim a elaboração e a construção de outras formas de viver com o nosso sintoma, deslocando o nosso sintoma, construindo outras formas de ser do próprio sintoma e, portanto, de nós mesmos. É isso. Até a próxima!